Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 6, título Quem é o Anticristo? E agora eu vou ler o texto-chave. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Os protestantes hoje veem o catolicismo de maneira muito mais favorável do que anos atrás. Nos países que o catolicismo assumiu uma postura pacífica a fim de conquistar influência, cresce a opinião de que Roma não difere tanto sobre os pontos vitais quanto supunhamos, e que, com um pouquinho de concessão da nossa parte, chegaremos a um acordo mais amistoso com a Igreja Católica. Há algum tempo, os protestantes ensinavam os filhos que buscar harmonia com Roma seria deslealdade a Deus. Como são diferentes os sentimentos que as pessoas experimentam hoje. Os defensores do papado alegam que a Igreja foi descrita de maneira enganosa e que é injusto julgar a Igreja de hoje por seu reinado durante séculos de ignorância e escuridão. Dão como desculpa para a terrível crueldade da Igreja os costumes severos da época. Mas parece que essas pessoas se esqueceram da afirmação de infalibilidade proveniente desse poder, né? Roma declara que a Igreja nunca errou, nem jamais, de acordo com as Escrituras, irá errar. Mas se a Igreja nunca errou e nunca vai errar, como você explica todos os séculos de tortura que vocês fizeram? A Igreja Papal nunca abrirá mão de sua reivindicação à infalibilidade. Se os governos seculares removessem as atuais restrições e Roma retomasse seu poder anterior, rapidamente ocorreria o despertamento da tirania e perseguição eclesiástica. É verdade que existem cristãos verdadeiros dentro da fé católica romana. O Senhor olha com misericórdia e ternura para as pessoas que foram educadas em uma fé tão enganosa e insatisfatória. A Igreja Católica usa todos os recursos à sua disposição para readquirir o controle do mundo, reinstituir a perseguição e desfazer tudo aquilo que o protestantismo realizou. O protestantismo tem apoiado o catolicismo, tem assumido compromissos e feito concessões que os próprios católicos se surpreendem ao ver. As pessoas estão fechando os olhos para o verdadeiro caráter do romanismo. É necessário resistir aos avanços desse perigo adversário da liberdade civil e religiosa. O catolicismo, embora esteja baseado no engano, não é vulgar e rude. A pompa e as cerimônias do sistema de culto católico têm um poder sedutor e fascinante que engana muitos. Começam a ver a Igreja Romana como a porta do céu. Somente aqueles cujos pés estão firmados no alicerce da verdade e cujo coração foi renovado pelo Espírito de Deus estão seguros contra sua influência. O que a maioria das pessoas quer é apenas a forma de piedade, sem seu poder. A Igreja alega ter o direito ao perdão. Isso leva seus membros a sentir-se livres para pecar. O rito da confissão também tende a abrir caminho para o mal. Sua ideia de Deus é degradada à imagem da humanidade caída, pois o sacerdote se coloca como representante de Deus. Essa confissão degradante de ser humano para ser humano é a fonte secreta da qual flui grande parte do mal que contamina o mundo. No entanto, para aqueles que amam seguir os próprios desejos, é mais agradável confessar a outro mortal do que abrir o coração a Deus. A natureza humana acha mais fácil fazer penitência do que se afastar do pecado. Quando Cristo viveu na terra, os judeus estavam pisoteando secretamente a lei de Deus, ao passo que, no exterior, guardavam seus requerimentos com exatidão, acrescentando deveres adicionais que tornavam um fardo à obediência. Assim como os judeus alegavam reverenciar a lei, os católicos romanos professam reverenciar a cruz. Por toda parte, o símbolo da cruz é exteriormente honrado e exaltado.
No entanto, os ensinos de Cristo são enterrados embaixo de tradições sem sentido e exigências rigorosas. Os ensinos da Igreja fazem pessoas conscientes temerem a ira de um Deus ofendido, ao passo que muitos líderes da Igreja vivem na luxúria e em prazeres sensuais. Satanás tenta a todo instante deturpar o caráter de Deus, a natureza do pecado e as reais questões em jogo no grande conflito. Seus falsos argumentos dão permissão para as pessoas pecarem. Ao mesmo tempo, ele incute falsas ideias sobre Deus para que pensem nele com temor e ódio em lugar de amor. A Igreja Católica uniu o paganismo e o cristianismo. Assim como o paganismo deturpou o caráter de Deus e recorreu a práticas igualmente cruéis, instrumentos de tortura obrigavam as pessoas a aceitar suas doutrinas. Para aqueles que seguiam os ensinos de Roma, a Igreja contava com a disciplina do chicote, da fome e da negação das necessidades normais do corpo. A fim de conquistar a aprovação dos céus, os arrependidos eram ensinados a romper com os laços da família e amizade que o próprio Deus criou para abençoar e alegrar nossa jornada na Terra. Os cemitérios contêm milhões de vítimas que passaram a vida tentando, sem sucesso, reprimir todo pensamento e sentimento de simpatia em relação ao próximo, como se eles fossem ofensivos a Deus. O Senhor não colocou esses fardos pesados sobre nós. A vida de Cristo não dá exemplo para homens e mulheres se fecharem dentro de monastérios a fim de se prepararem para o céu. Ele nunca nos ensinou a reprimir o amor e a simpatia. O Papa afirma ser o vigário ou o representante de Cristo. Por acaso Cristo foi conhecido por colocar pessoas na prisão por não adorarem como Rei do Céu? A Igreja Católica hoje apresenta uma aparência agradável ao mundo, cobrindo com desculpas seu registro de crueldades terríveis, mas não mudou em nada. Todos os princípios do papado das eras passadas continuam a existir. A Igreja ainda defende as doutrinas criadas na Idade das Trevas. O papado, que hoje os protestantes respeitam, é o mesmo que governou nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantaram correndo risco de morte para expor seus males. A profecia declarou que seria a apostasia do tempo do fim. Sob a aparência mutável do camaleão, esconde o veneno imutável da serpente. Aceitaremos esse poder, cujo registro de 1000 anos foi escrito com o sangue dos santos, e o reconheceremos como parte da Igreja de Cristo? Nos países protestantes, nós ouvimos a alegação de que, atualmente, o catolicismo difere menos do protestantismo do que no passado. De fato, houve uma mudança, mas essa mudança não foi no catolicismo. O catolicismo realmente se parece muito com o protestantismo que existe hoje, porque o protestantismo degenerou demais desde a época dos reformadores. As igrejas protestantes estão procurando a aprovação do mundo, e assim veem o bem em tudo que é mal. Era como se estivessem agora pedindo perdão a Roma pela opinião rude que tiveram a seu respeito, como se estivessem implorando por perdão por seu suposto fanatismo. A Idade Média foi uma época de grandes trevas intelectuais, e isso foi favorável ao sucesso do papado, mas nós veremos ainda que uma era de grande luz intelectual será igualmente favorável. Quando as pessoas colocam as próprias teorias acima da palavra de Deus, a inteligência é capaz de causar ainda mais dano que a ignorância. Assim, a falsa ciência da atualidade será bem-sucedida em preparar as pessoas para aceitar o papado, assim como o ocultamento da verdade o fez na Idade Média. A observância do domingo é um costume que se originou em Roma, e a Igreja Católica a reivindicou como sinal de sua autoridade. O espírito do papado de seguir os costumes do mundo e honrar as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus está se infiltrando nas igrejas protestantes, levando-as à mesma obra de exaltação do domingo que o papado realizou antes delas. O primeiro esforço legal para impor o domingo foi a lei promulgada por Constantino.
Eusébio, bispo que tentou obter o favor dos príncipes e que era amigo especial de Constantino, afirmou que Cristo havia transformado o sábado para o domingo. Ele não ofereceu nenhuma prova extraída das Escrituras. Ele próprio, sem notar, admitiu que sua afirmação era falsa. Ele disse: todas as coisas que era nosso dever fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. Quando os decretos de concílio eclesiásticos deixaram de ser suficientes, a Igreja solicitou que fizessem um decreto para espalhar terror no coração das pessoas e forçá-las a parar de trabalhar aos domingos. As autoridades civis de quase todos os países cristãos as fizeram vigorar. Ainda assim, a falta de autoridade bíblica para a guarda do domingo era embaraçosa. Para compensar a falta de testemunho bíblico, a Igreja precisou recorrer a outras provas. Por volta do século XII, um zeloso defensor do domingo visitou as igrejas da Inglaterra. Testemunhas fiéis da verdade resistiram à sua presença, e seus esforços foram tão infrutíferos que ele deixou o país por um tempo. Depois de um tempo, ele voltou e trouxe consigo um documento que afirmava vir das mãos do próprio Deus. Ele continha a necessária ordem de guardar domingo com terríveis ameaças para amedrontar os desobedientes. Ele alegava que esse documento havia caído do céu e fora encontrado em Jerusalém, no lugar de São Simeão, no Gólgota. Mas, na realidade, o palácio do Papa em Roma era a sua verdadeira origem. Apesar de todos os esforços para promover a santidade do domingo, os próprios católicos admitiram em público a autoridade divina do sábado. No século XVI, um concílio papal declarou que todos os cristãos se lembrem que o sétimo dia foi consagrado por Deus e tem sido aceito e observado não só pelos judeus, mas por todos os outros que afirmam adorar a Deus. Muito embora nós, cristãos, tenhamos mudado o sábado para o dia do Senhor. Aqueles que alteraram a lei de Deus não eram ignorantes em relação ao que estavam fazendo. A profecia de Apocalipse 13 declara que a besta com chifres como o cordeiro fará a terra e seus habitantes adorarem o papado, simbolizado pela besta semelhante a um leopardo. A besta com 2 chifres também ordenará aos habitantes da terra que façam uma imagem em honra à besta. Além disso, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberem a marca da besta. Os Estados Unidos são um poder representado pela besta, com 2 chifres como o cordeiro. Essa profecia vai se cumprir quando os Estados Unidos impuserem a observância do domingo, que Roma alega ser o reconhecimento especial de sua supremacia. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Apocalipse 13:3. A ferida mortal aponta para a queda do papado em 1798. Depois disso, o profeta disse que o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Agora nós vemos os acontecimentos se encaminhando rapidamente rumo ao cumprimento da predição. Professores protestantes fazem mesma alegação de autoridade divina para a guarda do domingo com a mesma falta de evidência bíblica que os líderes católicos. A afirmação de que Deus envia seus juízos sobre o povo por transgredir o domingo vai se repetir e já começa a se fazer ouvir. A Igreja Católica Romana forma uma vasta organização sob o controle da Santa Sé. Seus milhões de membros de todos os países se unem em lealdade ao Papa, apesar de nacionalidade ou de seu governo nacional. Embora eles possam jurar lealdade ao Estado, por trás dessa promessa está o voto de obediência a Roma. Roma se vangloria de nunca mudar. Os protestantes não compreendem o que estão fazendo ao propor aceitar a ajuda de Roma na obra da exaltação do domingo. Enquanto eles estão concentrados em seu propósito, Roma tem o objetivo de retomar seu poder a fim de recuperar sua supremacia perdida. Depois de estabelecido o princípio de que a Igreja pode controlar o poder estatal,
que observâncias religiosas podem ser impostas por meio de leis seculares, o triunfo de Roma estará garantido. O mundo protestante descobrirá as intenções de Roma somente quando for tarde demais para escapar da armadilha. Suas doutrinas exercem influência sobre o poder legislativo, sobre as igrejas e sobre o coração das pessoas. Ela reúne forças a fim de obter vantagem quando chegar o momento de dar o seu golpe. Tudo o que deseja é solo favorável, o qual já tem recebido. Logo, todo aquele que crer na palavra de Deus e a ela obedecer enfrentará censura e perseguição. E por hoje é só, dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.